Eu comecei na educação muito cedo, né? Então, comecei lá no magistério. Eu sempre tive muito encantamento por escola, desde criança. Então, eu brincava com as minhas irmãs, eu dando aula para elas. E ajudava nas tarefas e fazia tarefa escondida também da minha irmã. Então, assim, eu falo que eu não... Eu paro e me pergunto assim, o que eu faria? Né, qual seria uma outra profissão? Eu não consigo responder. Eu já me fiz essas perguntas várias vezes, não consigo responder. Então, eu comecei em escola muito cedo. Eu fui para a escola muito cedo, trabalhei como professora auxiliar com 14 para 15 anos. Que eu já tinha magistério, então na época podia, né? E aí, daí eu não saí mais. Então, são mais de 20 anos. Só que, há uns 22 anos atrás, eu tive o meu primeiro aluno atípico, que foi um aluno autista e um suporte 3. E eu não tive rede de apoio nenhum. Então foi assim, professora, se vira nos 30. E eu sempre fui muito autodidata, sempre gostei de correr muito atrás. Só que na época não tinha tanta informação igual nós temos hoje, né? Tanto acesso à informação. Conhecimento é uma coisa, mas acesso à informação é outra, então não tinha tanto. Questão de rede social, revistas, mas eu tive pessoas da área da educação que eu corria atrás, diretora ou uma terapeuta que atendia algum aluno específico e corria atrás. E aprendi pouco, errei muito. Então, hoje eu vejo assim, quanto eu acertei e errei com essa criança e tudo bem, né? Não estava todo mundo aprendendo. Processo. Só que me encantou. Eu gosto, foi difícil? Foi desafiador? Foi, mas foi muita aprendizagem. Eu tive muita aprendizagem, ambos. E uma família muito parceira. Então, assim, uma comunicação muito aberta. Quando veio, antes da pandemia, eu trabalhei numa escola durante 24 anos e a direção e coordenação sempre... Minha turma sempre teve crianças atípicas. E eu tive um ano com 6 crianças atípicas. Uau. De uma turminha de 28 crianças, 6 eram atípicas, fora as outras crianças que também precisavam aprender ou que tinham dificuldade em uma área ou outra, né? Mas a minha é comum, né? Que é comum. Mas a minha vantagem é que eu sempre tive ótimas professoras auxiliares. E eu não tinha um olhar com elas como auxiliares. Elas também eram as professoras da turma. E aí nós conseguíamos fazer, dividir muito a turma. Sim. Como diz, fechou a porta da sala, só a turma, bora tentar fazer com que todos aprendam, né? E famílias muito parceiras. Até hoje, minha mãe brinca, fala assim, nossa, você conta até se espirrou, não. Mas é esse diálogo aberto, porque eu também aprendia muito com a família. A família também me trazia muitas informações dessa criança, né? Então eu tive ótimas professoras auxiliares que me ajudaram muito nessa caminhada. Quando veio a pandemia, e aí veio as aulas online, e minha turma também tinha, né, criança atípica, e que não se adaptou com a aula online. Sim. Isso me incomodou demais, me incomodou muito. Hoje, o espaço que eu tenho, antigamente era escritório de contabilidade do meu pai, e ficava em espaço fechado. E aí, nas minhas orações e tal, todo um dia eu falei assim, gente, Thaís, o que esse espaço? Eu já tinha arrumado ele mais ou menos um ano antes da pandemia. Eu falei, ele não vai ficar fechado. E aí conversei com o infectologista, fui atrás, corri atrás e tudo, e atendi os alunos, que eram meus alunos, ou presencial, ou então à noite, que era só ele e eu, na câmera. Né, na aula online. E eu fiz porque eu quis. Sabe, assim, me incomodava muito porque que os outros tinham acessibilidade ao conhecimento, mesmo com a pandemia, e essas crianças não, porque tinham dificuldade. E muitas vezes a família até diz, não, Thaís, a família queria desistir. Eu falei, não, vamos tentar, a gente precisa tentar, vamos tentar. E aí no final da pandemia, alguns conseguiram, né, na época era primeiro ano, serem alfabetizados, outros saindo lendo palavrinhas de sílabas, não com uma alfabetização ideal, mas saíram lendo mala, pala, bala, pata, e aí no final do ano a gente, né, fica aquela coisa assim, nos trancos e barrancos conseguimos.
E aí, com o espaço, veio aparecendo crianças, tanto atípicas e não atípicas. As pessoas sempre me perguntam, mas você atende só criança atípica? Não. Aqui todo mundo aprende. São todos. Crianças atípicas e crianças não atípicas, todo mundo aprende. Todo mundo tem o convívio com todo mundo, tem o planejamento específico, os materiais que nós vamos utilizar e as diferentes faixas etárias. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é a faixa etária que você atende hoje? Hoje nós atendemos crianças de 4 anos a adulto de 23 anos. Nós temos alunos de universidade que não conseguiram, eu acho que veio muita coisa da pandemia mesmo, fazer um resumo, um mapa mental, como estudar. E aí professores de matemática e de língua portuguesa ensinando os adolescentes adultos, né, vamos dizer assim, a estudar. E tem convívio. Então, assim, é um espaço que durante o turno pode ter no máximo 6 crianças ali. Então, e como eles ficam no contraturno escolar, eles têm convívio com todas as crianças que estão ali. Então, tem dia que tem crianças de 5 aninhos e um adolescente de 14, o outro de 8, e tá tudo junto e misturado e lanchando junto. E conversando e um ajudando o outro e respeitando e convivendo com as diferenças. Porque não é aceitar, é saber conviver com as diferenças. Quando você aceita ou você nega. Não tem meio termo, né? O aprender a conviver não tem o respeito. E as perguntas que vão surgindo sobre a criança, mas eu não aprendi isso ainda. Nossa, fulano sabe isso, eu ainda não sei. Né? E aí a gente vai mostrando, aqui não tem melhor nem pior que ninguém. Aqui todo mundo aprende. É sobre isso. Incrível. E aí estamos aí na caminhada. Que massa, hein? Vamos para uma segunda pergunta aqui. Nós sabemos que um dos maiores desafios da inclusão está nas escolas. Né? Que é o nosso tema, né? Também. Que está nas escolas, que eu acho que assim, se a gente for abrir aqui uma pergunta ao vivo para os nossos ouvintes e telespectadores, todo mundo vai ser unânime essa pergunta, porque assim, tudo é sobre a evidência na escola, né? E da sua visão, quais são as dificuldades das escolas em proporcionar um ambiente educacional apropriado? É desafiador. É grande, a dificuldade ainda é grande. Eu visito as escolas, né? Hoje, Pamela, eu tenho profissionais, não é instituição, profissionais que se mostram mais abertos e mais desejosos, e conhecimento até, e profissionais mais fechados. O que eu mais percebo é que muitas vezes porque assim, quando a gente pensa em educação, eu tenho que ir muito além da grade curricular, né? Então ela é muito multidimensional, traz questões sociais, traz questões cognitivas, traz questões afetivas, né? Então, eu acho que o primeiro trabalho vem na família e vem da família aceitar um trabalho inclusivo. E vocês vivem uma batalha contínua. Eu vejo, né, acompanho e tudo. Eu falo assim, gente, é batalha atrás de batalha, não tem guerra, é batalha atrás de batalha. Mas que a gente precisa parar com isso, porém, depende muito da instituição, da educação. Se a instituição aceita ou não. Então, por exemplo, eu tenho professores, tem um teórico, Moran, que eu gosto muito dele, que ele fala, a afetividade é ligada à aprendizagem, né? O cérebro, ele só aprende quando ele tem emoção. Eu tenho professores muito afetivos com o aluno. E quando esse professor é afetivo, ele consegue criar conexão com o aluno. A gente precisa aprender com esses professores. Só que a instituição precisa dar voz para esse professor. Nós temos professores que querem sim adaptar a atividade, que querem arrumar fonte, que querem materiais necessários, que querem ter recurso, mas a instituição não está aberta. É verdade. Eu vivi isso. Eu não tive, eu preciso de tal jogo, não tem como, eu preciso de tal jogo, não tem como. Fui na papelaria, comprei com o meu dinheiro, fiz todos os jogos. Professor precisa do outro professor.
E por mais que... E a rede de apoio que você falou. O professor precisa da rede de apoio. Então, assim, quando a gente chega na escola, a família... Quando eu falo a gente, eu falo assim, a família, o terapeuta, né, o professor particular, o fonoaudiólogo, qualquer profissional. E fala sobre adaptação, não estou nem falando sobre PEI, né, nem sobre planejamento. Estou falando sobre adaptação. Uma adaptação mínima que seja, aumentar a fonte, né, o necessário. Sim. Porque é muito fácil a gente falar assim, não, ele vai aprender, mas se você não der a ferramenta necessária, ele não vai aprender. Assim como qualquer outra criança também que já sabe determinar, não, ele já sabe determinado conteúdo, tá ótimo, então ele tá aqui para socializar. Não, o espaço da escola é de aprendizagem, o cognitivo precisa estar presente, mas é um trabalho ainda muito de formiguinha. Por quê? Porque os profissionais ainda enxergam rivalidades e não parcerias. Eu não estou falando parceria de fechar contrato. Não é isso. Mas é a parceria do olhar. Quem é prioridade aqui? É a criança. Não sou eu, Thaís. Sim. Não é a escola com nome tal. Não é o professor. A prioridade aqui é a aprendizagem da criança. Qual que é a missão da escola? Não é que todos aprendam? Que todos os alunos aprendam alguma coisa? Então, a gente precisa fazer, né, acontecer. Sim. Eu acho que o maior desafio é esse, ver muito como rivalidade, não como parceria. E a gente percebe que isso ao mesmo tempo que já conquistaram muitas coisas, que professores afetivos e que querem fazer e desejam, e aí a gente precisa aprender muito com esses professores, valorizar muito esses professores, e a gente não valoriza, a gente elogia pouco quem faz, porque é da nossa cultura. Sim. Né? A gente vai muito mais para negação do que a gente reclama do que a gente elogia. Muito mais, né? Porque a falta faz falta. Sim. Né? Tá parecendo mãe, quando o aluno tira 10, tira um 8. Mãe, sua obrigação. Eu entendo um pouco isso, mas a gente precisa, para ganhar mais força, a educação inclusiva e mostrar para os educadores, para os outros profissionais, que não é rivalidade e que é parceria, a gente precisa valorizar quem faz. E a gente valoriza pouco. Eu falo por mim, né? A gente valoriza pouco. E quando a gente está em parceria, né, os profissionais da educação, dentro do ambiente escolar mesmo, você pula uma etapa, porque você não precisa reinventar a roda. Você já sabe o que funciona. Se você está disposto a ouvir o que o outro já experimentou, você consegue agregar, você consegue aprimorar aquilo que já foi testado. Ao invés de ficar nessa disputa, né? De que não, eu vou fazer melhor, ou então não, eu não preciso fazer. Eu preciso inventar, né? Não se reinventar. Mas uma coisa importante também que a gente sempre ressalta sobre isso querendo ou não, a educação inclusiva, a inclusão como um todo, principalmente nas escolas, em todas as áreas, mas acho que na escola acho que pega mais, é trabalhosa. Sim. Dispõe de tempo, dispõe de esforço. De recursos, às vezes. Então você explica às vezes para a criança 30 vezes a mesma coisa e aí você sai com aquela sensação de que, poxa, ela não aprendeu nada. Só que aí é onde que eu vejo, e foi um dos motivos pelos quais, né, eu encontrei a Thaís, e eu falo que foi um achado de Deus mesmo, que era para acontecer esse encontro. A atitude, que é o que a gente sempre prega, né, que é a acessibilidade atitudinal. Você se esforça, você às vezes não tem um recurso, mas você tenta entender o que a criança precisa para buscar, aí você, não, vamos lá, então vamos desenvolver uma ferramenta, uma forma que ela sinta vontade de fazer, porque Maria chegou, eu falo por mim, porque Maria estuda lá, Maria chegou totalmente desinteressada ali. E era uma das coisas que ela não tinha interesse. Hoje ela tem já... Então é assim, não quero. Você pode falar para o seu colega, não quero. Então toda vez que ele não quer, e inclusive não quer fazer a tarefa que eu falei, agora ele olha para mim e faz assim. Eu falo, mas esse aqui tem que fazer. Mas é opção. Eu te entendo, mas aí nós temos um lema, né? Pode ser difícil, mas não pode desistir. É o nosso lema. Porque, gente, aprender não é fácil. Sim. Letra cursiva, socorro, Deus. Né? Aprender a ler e escrever, olha o quanto o cérebro, o exercício, o esforço mental, como exige.
Uma aluninha minha com T21 aprendendo frações equivalentes. Uau. E o professor de matemática ensinando com sanfona. E a pizza junto. E a pizza junto. E ela aprendeu. E uma criança que convive com ela, que também está no 5º ano, começou a aprender fração equivalente agora. Ela chegou nessa criança e falou: me ensina, eu não consigo. Eu não consigo. Aí a outra criança falou assim: mas você vai pedir para ela? Que é T21. Ela tem 21. Falei, mas ela sabe. Aí tá vendo a diferença? E eu não entrei na conversa. Eu não precisei entrar na conversa. Aí o outro perguntou: mas você vai perguntar para ela? Aí ela falou assim: por que eu não posso perguntar para ela? Ela sabe. Uau. Já respondeu. Eu vou falar nada. Deixa Ele se vira. Ele conversa de menor. E aí o que a bichinha fez? Foi lá, pegou e tudo. Aí ela olhou assim: P, né? O projeto político-pedagógico da escola. Se a gente for pensar, as crianças também, típicas, também não têm acesso ao projeto político-pedagógico, nem as outras famílias. Qual que é o mais importante? É o planejamento, não é? O planejamento anual, bimestral ou trimestral. Não recebe lá, olha, tal conteúdo, matemática é isso, língua portuguesa é isso. Só precisa isso. Porque eu vou ensinar. Por isso que tem que começar a cobrar isso. Entende? Cobra o que é possível. O que é possível. E o que demanda de menos pessoas para definirem. E quando demanda de muita gente, matemática, é muito cacique para pouca tribo. Não anda. Aí fica, e aí fica jogando pro outro, aí você fica. Aí você pensa. E não vai lá e faz. Meu Deus. Mas entrega pronto. Não vai melhorar, a gente vai Vamos. Sempre. Eu vi uma matéria esses dias que falou que o Brasil vai demorar 480 anos a estar no ranking da inclusão perfeita. Eu falei, nossa, já tem um pouquinho, né? Só um pouquinho, nem um pouco. Mas enquanto isso, vamos ser difícil, mas não podemos desistir. Sabe, eu falei, meu Deus. 4 gerações. Acabou. Não tem nada pra semente. Continua sendo difícil, gente, mas desistir jamais. Jamais. Então vamos lá. E não saindo da escola, que é, assim, o nosso fator R, na contabilidade tem o fator R. Não é? Além de todo o processo educacional, nós temos o social, né? Que é a primeira referência de sociedade que a criança tem, que ela participa de forma ativa. Sabemos que a maioria das crianças atípicas sofre algum tipo de bullying, ou exclusão, ou segregação, algo do tipo, né? E os alunos típicos precisam se conscientizar, educado, né, em relação aos neurodivergentes. E as diferenças de forma constante, qual seria o ideal para você? Para promover valores humanos, né? Nós estamos precários de valores humanos. Quando uma criança vem com o preconceito, não vem dela, vem do adulto. Eu já tive, Pamela, de famílias me perguntarem assim: quantas crianças especiais você tem na sua turma? Eu falava 26. Eu sempre tive turma de 26, 28, 26, 28. Eu 26. Não, Thais, mas não é essa a pergunta. Eu tenho 26 especiais. Porque usavam muito tempo, né? Criança especial. Especial é todo mundo. Eu falo todo mundo. E aí, quando a família ficava ali instigando e tudo, eu só falava assim: o que eu posso garantir que as minhas 26 crianças especiais este ano vão aprender, incluindo o seu filho ou sua filha. Como eu também já tive pai, mãe, de falar assim: ai, não deixa a Juliana sentar perto dela, não. Ao lado, porque fazia rodízio, né? E aí eu falo: por quê? Ah, senão a Juliana não vai aprender. E aí eu era bem taxativa mesmo. Olha, dava um sorriso, tal. Sinto muito, mas esse pedido eu não consigo te satisfazer, não consigo. Porque se alguma mãe chegar a mim e falar assim: não deixa ela sentar perto da Juliana,
eu também não vou aceitar. Então, assim, o bullying, ele acontece entre os colegas porque em casa teve falas e aprendeu, Sim. né? Ou seja, Teve algum acesso de informação, né? quando tem a base, tem valores humanos, tem o respeito, aquele que tem, defende e fala para o outro, não faz isso. Uhum. Mas nós vivemos numa sociedade de muitos juízes, a gente aponta muito mais dedo Exato. para o outro, né? É sempre o outro que está errado, sempre o outro que está errado. Então, assim, eu tenho feito um exercício muito grande comigo mesmo, de valorizar muitas pessoas que têm feito e falar assim, ai, isso me cativou, nossa, é isso que eu quero valorizar, é isso que eu quero mostrar, intensificar, do que ficar assim, não é que a falta faz falta, Sim. a gente não pode deixar de lutar, né, para conseguir o que Sim. falta, mas também eu preciso continuar alimentando o que tem. E Valorizar. aí é trazer junto, independente de faixa etária, seja adolescente, infantil, fundamental 1, fundamental 2, traz esse pai e essa mãe para conversar primeiro. Sabe? Por que está acontecendo isso? A gente sabe que amizades também influenciam e tal, tudo, mas valores humanos, respeito, é o mínimo. Uhum. Eu falo muito com as crianças, olha, mas chamar de chato não é xingar. Eu falei, mas é ofensa. O colega, ninguém gosta de ser chamado de chato. Você pode não gostar do que ele fez. E aí você fala, eu não gostei do que você fez. Você tem esse direito, mas é sua obrigação respeitar. Aí eu não vou respeitar ele, não quero ser legal com ele. Falei, não, respeitar não é ser legal. É obrigação de qualquer ser humano respeitar o outro, mesmo você não concordando. Sim. Mas ofender, não. Uhum. E o que a gente ensina? A maioria ensina para as famílias, para os filhos, quer dizer, se alguém te bater, você vira a mão, não é? Não chama ninguém, bate. Não, eu fico... Eu acho engraçado isso, a Maria, né? A Maria, ela não tem essa dimensão do xingamento como um todo. E aí, ela sofreu. Ela sabe que é uma ela explosão. sabe que é uma explosão, mas ela sabe que é chato, mas ela não fala para as pessoas, você é chato, às vezes. Lá em casa fala, né? Sofia chama de chata, outra não sei o quê. 3 meninas em faixa etária muito diferente. E aí, quando ela tá muito com raiva de alguma coisa, aí ela, Frozen! Aí eu assisti de Maria. Frozen. A Frozen fica brava, né? Eu tô aqui pensando. E quando ela joga gelo em todo mundo. E ela sai comendo. Entendeu? E aí ela xinga a pessoa de Frozen. Aí eu já virei pra ela e falei assim, o que você falou, Maria? Você me xingou de quê? Nada, não. Então ela já sabe que o xingamento dela. A expressão dela de me chamar de Frozen é o chato da cabeça dela. E olha a leitura como ela fez a Frozen. E o mais engraçado é que a Sofia chama ela de chata. E ela não responde sobre ela. Ela fala, Frozen. É a intenção e o significado. Sabe? Exatamente A gente tem uma brincadeira do roxa roxuda também, que foi com a Helena. Aí a gente diz que a intensidade da fala pode ser um elogio ou um xingamento. uma brincadeira. Aí eu disse, é bom que a gente coloque esses nomes que não tornam palavrões. Então, elas vão falar com qualquer intensidade. Fora de casa, ninguém vai. Gostei disso. A gente faz muito isso, né? Não, e esse roxa roxuda foi um desenho que ela pintando de roxo. E aí ela falou assim, nossa, que roxa, roxuda. Ela mesmo falando, né? E aí, só que aí ficou. Aí a gente tava todo mundo brava, roxa, roxuda. Aí quando ela elogio também, ela já fala de uma outra maneira. Já fala bonitinho. Roxa, roxuda. Sabe essas coisas? São as loucura, as outras formas, né? Mas é interessante demais fazer isso. Porque a gente sabe que eles têm, né? Independente do CID das crianças, eles têm as mesmas explosões de Mas sentimentos. eu fico sempre pensando, se a Maria chama alguém na sala dela de Frozen. Não, tem até que perguntar, porque agora tá recente. Ela tá mais, né? Usando isso. Eu vou olhar também. Não, e aí a gente já percebe a diferença, né? E a influência que a observação da família
faz nesse momento. Porque eu já tive muitos problemas com o Theo, porque ele é uma criança sensível. Ele não, aliás, ninguém gosta, né, de ser confrontado dessa maneira, mas é uma criança que quer estar ali em sociedade o tempo inteiro. Ele é o contrário, né? Ele é um autista que gosta de socializar, mas que ele não sabe qual é o limite dessa socialização. Então ele quer estar ali em contato. Eu tive que mudar ele de turma, porque as crianças não entendiam a forma como ele brincava e começaram a agredir mesmo ali, verbalmente, e chegaram, né, até tentar agredir ele mesmo. E eu já tinha, eu pensei muitas vezes, né, eu já vinha falando com a escola e tal, trabalhando isso, falando com a professora, porque o que eu queria? Que a gente conseguisse trabalhar com todo mundo junto, esse é o ideal. Você trazer todas as crianças para falar assim, olha, a gente tem diferença, e isso não era exclusivamente com ele. Esse era um ponto importante. As outras crianças aprenderem com ele. Exato, e esse era um momento, é uma informação importante, porque aquela relação não era exclusiva com ele, mas ele sentia mais. Porque, né, ele tem ali uma percepção um pouco diferente. Sim. E aí eu tentei, sabe, trabalhar, não, então vamos conversar, tá? Então a gente tem que trazer a família junto, mas aí o que eu recebi, né? Mas você sabe que isso é um trabalho de formiguinha, que a gente não vai ter um resultado agora. E aí um trabalho de formiguinha nunca aconteceu, a ponto de eu ter que tirar ele da turma, porque ele não estava. Se o trabalho de formiguinha tivesse acontecido, né? Tivesse começado, a gente tinha alguma sementinha. Ou seja, aí quantos TEUs não vão passar por essa turma? Porque o que poderia, além de mostrar para as outras crianças como que você pode comunicar com o Theo para que faça, né, que surja efeito, o Theo começa a aprender, e vice-versa. Como é que não é ajudar o Theo? E nos ajudar. Exato, porque é exatamente o que a gente falou, né? É a primeira visão de sociedade que eles têm ali. Se a gente não começa a conscientizar isso ali no mínimo, no pequeno, como é que a gente vai, né? Lá quando a criança não for mais uma criança, como é que ela vai se portar ali? Então, a gente tem que começar nesses pequenos espaços para a gente conseguir ter esse resultado. E aí é a hora que a gente olha e fala assim, nossa, mas eu tenho que envolver a família, isso é trabalhoso demais. Mas isso daqui eu não vou colher um resultado agora, vai demorar. Aí eu não faço nunca. Nunca faz. E aí a mãe faz, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai deixar o menino ficar sofrendo. Até chegar em casa. E ele sofre com isso até hoje, porque ele permanece na mesma escola, ele vê as outras crianças. Que ele gostava, provavelmente. E ele gostaria de estar. Ele já tentou ir lá outras vezes. E ele tentou ir outras vezes para continuar falando com as crianças e ele não consegue. Mas é uma frustração que ele tem, porque ele queria estar dentro daquele grupo. Mas é o que a Thaís levantou. Não tem, eu acho que esse rótulo de professor de apoio teria que ser mesmo retirado. Tem que ser o intermediador. Porque independente de estar na sala, de ter conteúdo ou não, até mesmo nessa parte, tá, foi transferido para uma outra turma. Mas aí, se tivesse um professor, não seria nem o outro professor. Um profissional intermediador. Ele, na hora do recreio, ele faria assim, olha, você está numa outra turma, mas olha, você não deixou de ser amiguinho, e os amiguinhos também não deixou de ser amigo dele. Então vamos socializar, vamos aprender a brincar, assim, porque para ele ia ser menos doloroso. E na turma que ele sofreu, né, o bullying, se tivesse, não sei se tinha, mas se tivesse, então ensinar as outras crianças a se comunicarem com o Theo. Né, olha, com o Theo funciona assim. Theo, com fulano funciona assim. Theo, fulano gosta que abraça, o outro não gosta que abraça. Sabe o que eu fico pensando? Por exemplo, a gente vive num mundo tão tecnológico, com tantos vídeos, com tanta informação sobre o autismo. Tem vídeos de uma menina que eu adoro, o nome dela é Tatá, acho que é Tatá, Vavá, não sei, mas eu vou lembrar sobre isso, que ela explica de uma forma lúdica, através de desenho animado, criado os videozinhos, né, e aí tem a fala dela nos vídeos, como é a vida da criança com autismo para as crianças, como ensinar sobre o autismo para a criança. Uma animação. Uma animação. Aí quando a criança com autismo chega na turma, aí eu fico pensando, a escola não tem TV, não tem recurso, qual que é o motivo de parar ali? Qual é o receio de, né? Eu não estou expondo
Não é isso. E a família também precisa autorizar a falar sobre, Não, mas aí eu vou te falar, a família quer que a escola saiba o que é o autismo para poder tratar o filho dela com... Mas, Juliana, mas não tem nem informação do corpo docente. Como que esse professor vai falar? E a gente sair daquela... Passa, não? Não, eu fico pensando nisso, assim. Essa abertura... Você pode ter um contratempo, né? A gente não é o conteúdo, é isso, é aquilo. E é sair também daquela posição de que, nossa, quando a mãe vem falar, ela tá simplesmente reclamando e a gente ela tá querendo que eu seja fiscal. Não é isso, é o contrário, tá expondo. A gente quer ser fiscal também. E eu já na sua fala aí, já te cortando, o que eu tinha feito? Não tinha denunciado. Já tinha falou, não vou tirar meu filho da sala, quero uma reunião com todos os pais. Eu vou estudar junto com ele. Eu sei que seria o ideal. O ideal, entendeu? Porque muita coisa acontece porque muitos não fazem isso. Né? Porém, é tão desgastante, né, ao mesmo tempo. Não, e tem outras questões. Haja energia. Porque eu também, minha formação também é na educação, né? Então, eu já fui professora há muito tempo. E o que acontece demais quando é a mãe chata que começa a reclamar? A criança também é excluída. Sim, a criança também é segregada. O meu maior medo sempre foi esse, assim, porque eu já vi isso demais, né? Chegar lá e começar a cobrar. Porque, claro, tem mãe que não tem medida, né? Que tá ali querendo que você fique olhando o filho dela o tempo inteiro e a gente tem 880, né? Então não é aqui metendo pau em professor, porque eu tô todos os dois lados. Mas aquela relação mesmo de que, de repente, a mãe começa a falar de tanta coisa e fala assim, não, então não vou nem mexer com esse menino, que a mãe dá problema demais. E aí o menino começa a ficar segregado. E eu não quero que isso aconteça com a minha criança, sabe? Então, por mais que eu queira lutar pelo direito dela, eu quero que ele tenha uma jornada tranquila, que ele possa aprender. E foi mais efetivo trocar. Trocar. E aí ele tá bem na outra turma. Eu falo assim, que a gente, a vontade que dá é sair gritando os quatro, né, eventos. Mas eu acho que eu conheço os dois lados da moeda e aí eu dou essa balanceada também, porque eu sei que não tem informação. No curso mesmo de pedagogia, a gente não tem essa informação. Você tem assim uma coisa mínima. Uma coisa mínima. Absurda. As pós-graduações que a gente for ver hoje, a maioria delas são ali páginas e páginas de um PDF que você responde uma pergunta copiando e colando e você tem um título no final. É absurdo. É absurdo. Então não dá, sabe? Não tem laboratório. Nada. Nem informação direito, nem conhecimento direito. E é preciso falar sobre o aluno atípico, não somente conselho de classe. E precisa dessa formação do corpo docente. Eu vejo assim, essa professora que ela é ponte comunicativa, essa professora mediadora, hoje ela é ponte comunicativa porque hoje a instituição autoriza. Muitos têm medo de perder o emprego. Seja em escola particular ou escola pública. Gente, agora me responde. Muito medo de perder o emprego. A instituição tem esse medo? Eu fico me perguntando a mesma coisa. Eu acho que é por ser um assunto ainda delicado. Quando se tem abertura para a família, Pamela, é como se o professor estivesse dando muita abertura à família. Isso. Olha, não pode ser amiga. Você não está criando amizade. Você está dando poder demais para a família. É diferente de amizade. Não pode inferir muito a liberdade do aluno autista, do aluno com trissomia, entendeu? Para eles, eu acho que ainda existe muito, na sociedade em geral, ainda existe muitas leis que protegem, que eles acham que se eles derem alguma liberdade ou desmistificar alguma coisa, eles vão estar inferindo uma lei. Não, ia dar poder demais, sabe? Você dá poder demais para a família, você dá escuta demais para a família, e aí daqui a pouco eles estão aqui dentro da escola falando que mas não é escuta para família de criança que nem é. Tá vendo? Tipo assim, porque aí eu te pergunto, não seria benéfico para a escola um menino com trissomia, com deficiência intelectual, sei lá, com retardo intelectual, sair de lá aprendendo? Não seria benéfico para a escola esse aluno aprendeu e chegou lá no vestibular e passou? Eu acho assim, na minha visão hoje, como estudante, eu acho que isso só vai mudar a partir do momento que entra o MEC.
Como é que é? Toda instituição ela tem que ter um nível de notas. Né? Que aí você coloca, essa instituição é nota 5. Se existir no MEC ou na outra instituição, para as escolas, olha, você precisa ter tanto porcentagem de alunos atípicos com com função ou com média X, aí vai ser peso para eles. Por quê? Porque aí eles vão assim, a gente só vai poder legislar, a gente só vai poder funcionar se a gente tiver essa nota aqui. Aí para eles vai ser melhor. Mas depende, eu não acredito muito nisso, porque aí a gente vem para um indicador muito quadrado, que aí eles vão querer cobrar demais nessas crianças e atropelar. Mas eles vão atropelar o processo de aprendizagem. Mas é óbvio que não seria uma nota também que... Sim, mas vai ser algo que vai... Mas é uma sociedade ainda muito competitiva, né? É isso muito competitiva. Enquanto não há resultado, sempre vai ter jeitinho para alguma coisa. Isso vai. Só que assim, eu creio que vai ser algo... Pode fazer acontecer, porém... Sempre os dois lados. Eu creio que seria isso, para eles poderem assim, olhar lados da moeda. Deles olharem para o aluno e dizer assim, a gente precisa investir. A gente precisa olhar para eles e fazer eles entender, não só passar. Quando a gente vê que tem muitos, assim, na área da política, na área, né, advocacia e tudo, que lutam muito pela lei. Sim. Mas se intensificasse, se fizesse a lei, sabe, do jeito que ela está escrita. Né? Não tem, assim, não vigiam, não olham, e aí você vai lá e reclama, denuncia, e aí demanda um tempo grande, entende? Então, assim, por mais a gente tenta pelo caminho mais saudável, né? Sempre é o melhor. Mas às vezes não funciona. Às vezes funciona, às vezes não. Então, é difícil, gente, é tão complexo. O que você está falando é como a gente já falou em alguns outros podcasts. Enquanto não tiver pessoas autistas, com deficiência, posicionadas nesses cargos, não vai mudar. Não vai mudar. Porque assim, é muito lindo colocar uma pessoa típica para representá-los. Aí ele vai só representar, mas aí ele não vai saber ele não vai, então assim, é políticas públicas, é cargos, profissões, enquanto essas pessoas não exercerem mesmo, eu creio que não vai modificar, porque assim e a gente vai o ser humano é movido pela dor. E a gente vai para o passo de formiguinha, mas que a gente tem que começar a fazer, senão não quer. É justamente esse contexto que a gente hoje está aqui dando voz a pessoas, a profissionais, justamente para, assim, ser um tema que vai estar falando. Às vezes a gente pode estar ali 5, 6 pessoas ouvindo, mas, assim, é o nosso passo de formiguinha. São as nossas sementinhas plantadas. Nesse tempo, né? E aí a gente tem a nossa penúltima, né? Não é a última, é a nossa penúltima pergunta para a Thaís, né? Porque, assim, a gente já percebeu que ela tem um grande conhecimento e, acima de tudo, muito amor pelo que faz. Muito amor. Eu conheci ela que faz presencialmente, eu já ouvia, né? Desde quando conheci Maria, que me apresentou Thaís, porque eu fui perguntar pra Juju quem é a Pamela. Do nada ela fala, né? Ela tá folheando aí, não sei o que, Thaís. Eu digo, Juju, quem é Thaís? Ela é a Bruna. A gente deve imitar a Protaz dando bronca. Mas conta pra gente, Thaís, como foram as suas influências que te fizeram ter esse olhar peculiar para o desenvolvimento pedagógico das crianças? A família da minha mãe, 99,9% é da área da educação. A família do meu pai, 90%. Uau! Então, eu cresci com tias, primas. A brincadeira de infância a brincadeira de infância. Não, fala, gente. Gente, o quadrinho verde, pequenininho, montava, colocava tudo, ensinava, dava bronca nas irmãs. E era interessante porque só eu que fazia papel de professora, das 3 filhas. E todas teve o mesmo... Elas são professoras? Nenhuma. Não, só você. É porque você vai acredita, gente? E aí, minhas tias.
Minhas tias, minha referência. Sua mãe não? Não, nem meu pai. Meu pai sempre na área de contábeis, minha irmã também. E engraçado que quando eu fui para o magistério, eu falava assim, ai, quero fugir com essa papelada. Mal sabe. Tão novinha. Não sabe o que fala. E hoje, o que mais me alimenta é mandar os relatórios para as famílias, porque a criança vai, gente, eu posso estar cansado, o que for, eu mando a comunicação, mando para a família, porque eu vi muito minhas tias fazendo isso. Todas as aulas. Tudo por isso. Eu fico assim, sério, eu vou mentir de jeito nenhum, que eu não sou dessa. Mas eu já peguei relatório de aulas, eu falei, não tem lógica, acho que ela faz Ctrl-C e Ctrl-V. Cada um é diferente do outro e detalhado totalmente o que a criança viveu naquele dia. Que eu falei, não tem lógica. E é desse tamanho, né? O texto lá. E tem dia que eu leio, olho e falo, não tem lógica. Tá? Se você ver meu caso, eu não sou tecnológica, gente. Não. Aí assim, tem de hoje lá. Hoje passaram 8 crianças. Então tem lá. O que o fulano fez é um rabisco. Tudo rabiscado. Aí vem isso, não, nós observamos isso. Observou isso. Depois eu sempre faço os relatórios. E aí eu consigo digitar e mandar. Eu assisti muito minhas tias corrigindo prova, isso, né? fazendo planejamento, corrigindo cada capítulo. Tudo manual, né? Tudo manual. Pregando estrelinhas. Nossa, socorro. Agora tem cortador. Que era mãozinha, né? A cala aqui, ó, de tanto escrever. Enfim, mas a minha referência sempre foi família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Até hoje. A reunião de família, né? Sempre tem uma conversa sobre escola, professor. A gente tem, não sair sobre isso, mas não tem. Aí manda no grupo, gente, ninguém fala de trabalho. Não adianta. E a escola particular, escola pública, então a gente vive uma troca de figurinhas maravilhosas. E eu tive, no início da minha carreira, uma diretora fenomenal, que eu carrego no meu coração até hoje, a Catarina, que me deu assim, a base de tudo. Comecei no ensino tradicional, mas ela tinha algo diferente. Ela encantava os professores da escola dela. Ela encantava. A gente brilhava o olho quando ela fazia reuniões pedagógicas. E, nossa, eu lembro dela assim, ó, com o maior amor e gratidão. Eu tenho muita... Ela foi, assim, no início mesmo, ela foi minha referência. E é até hoje. Não sei se ela sabe, tá? Não sei se ela tem. Se ela assistir, Você casa trincou, não tem a base? Ela é minha base. Professora Catarina, escuta essa homenagem a você. É diretora, né? Mas para ela chegar a ser diretora, ela era professora. Ela tem Gurupi, não sei se ela tem escola ainda não. Mande o link. Manda aí, gente. Catarina, beijo. Beijo. Que boa influência você foi, Catarina. Mas a Thaís falando isso me remeteu à infância mesmo. A gente tem alguém, né? Tem. Uma professora da infância. É por isso que eu vejo. Ou Yas Megera, né? Logo que eu conheci a Ju, eu tô fazendo uma transição, né? De profissão. Então, eu sou da contábil, sou contadora e estou indo para essa da tática de didáticos, né? E aí, quando a João fala... Não sem papéis, tá? Não, eu sou a pessoa da tecnologia. É porque ela é da tecnologia. Aí eu tirei ela. Não, ainda tá, mas eu já... É meu papelinho. Então, assim, quando ela falava muito isso, né? Assim, a gente marca a vida de uma criança. Marca demais. Do jeito que a gente recebe, do jeito que a gente ensina. E aí eu achava que não, né? Porque eu achava assim, como ela falou mesmo, muitas das vezes a gente está ensinando, a gente não vê de imediato um retorno deles. E aí, quando a gente começava a ver, a gente recebeu muita criança, né? Com PCD, com criança que não dava retorno pra gente. Verbal, nada. E aí, quando foi passando mês, então assim, eu fui trabalhando com todas as crianças. Eu já convivi com todas as crianças do nosso projeto. E aí a gente vai vendo a evolução, às vezes a gente marca a vida de uma criança, de uma pessoa. E aí você falando dela, eu lembrei, assim, gente, tem minha professora da 3ª série. Porque assim, eu repeti a 3ª série em matemática. E aí na próxima virou uma série, eu virei professora contadora. Aí eu fiquei assim, gente, as pessoas marcam a gente, então assim, impulsionam a gente, né? E é uma profissão, eu falo que o professor é uma profissão que não tem meio termo.
Sim. Ou marca pelo lado bom ou pelo lado ruim. É verdade. E com certeza, muitas vezes eu também não consegui marcar pelo lado bom, né? Alguma família, algum aluno, claro, ser humano. Mas é uma profissão de muita responsabilidade. Eu sempre... Sim, também é só uma. Todas as famílias odiavam, tadinha, morreu. Mas assim, odiavam ela. Tenso, pensa. Tem que Nossa, eu tenho Foi só uma. a minha professora do jardim. Minha mãe falou que queria na secretaria, foi embora. Eu berrei. Eu lembro até hoje, ela pegou no colo e levou pro tanque de areia. Exatamente, porque a gente cria esses vínculos, né? Eu lembro da minha última atividade da cartilha da primeira série, que era o eucalipto. Eucalipto por causa do pé mudo, porque eu sempre fui, né, estudiosa. Eu consegui chegar na primeira série um ano antes e foi aquela luta, porque, será que pode, que não pode? Então, eu sempre vivia assim, de que você está em constante avaliação. Se você der conta, você continua, se você não der, você não continua. Era assim. Então, foi maravilhoso. A hora que eu cheguei na última lição, eu falei, então eu cheguei aqui, né? Eu cheguei no final. E era a professora Estela. E aí eu lembro das duas letras que eram ali mudas, né? Porque era o S, que começava da professora Estela, que não tinha o E, e era o eucalipto lá do finalzinho. A gente tem, se a gente for voltar, todo mundo tem essa relação de afeto, né? Por isso que a gente também, enquanto família, tem que querer que a criança esteja o mais confortável possível nesse ambiente. Porque tudo influencia na aprendizagem. Gente, quando a gente não vai com a cara de quem está sentado do nosso lado, ali, numa reunião de trabalho, você já não consegue prestar atenção porque a pessoa está se mexendo. Imagina a criança aprendendo. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa noção também, não só enquanto profissional de educação, mas enquanto família, para proporcionar a relação com o próprio objeto. Filho, fazer tarefa. Filho, pelo amor de Deus, faz essa tarefa logo, que aí termina logo, acaba logo. Gente, o que você já passou pro seu filho? Fazer tarefa é chato. É isso mesmo. Filho, faz essa tarefa. Rotina, bora. A gente ainda faz isso. A gente ainda faz essas coisas. Pois é, mas faz. A gente não precisa nada, a gente precisa fazer 1000 que... Agora eu não fiz esse menina. Mas sabe o que eu faço? Tem dias que eu prefiro que o Theo não faça a tarefa do que ele faça correndo e crie resistência. Eu falo isso muito com a professora. Eu falo, olha, hoje foi muito corrido, a gente teve terapia até meio-dia, não deu tempo de fazer, do que a gente sentar e fazer tudo correndo. Faz aqui, ó, em 5 minutos. Não. E a criança fala, não chega, não faz sentido muito ruim. É porque eu gosto muito, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito disso. Então, eu quero que ele não tenha aquela resistência pra falar assim, nossa, coisa chata ter que ler isso aqui, nossa, coisa chata ter que aprender isso agora. Então eu prefiro que ele não faça e esteja num momento bom para aprender do que ele crie resistência e fale isso aqui é uma chatice de fazer, ou então eu estou sendo punido e estou fazendo isso que que eu sou obrigada a fazer. Então é muito melhor a gente deixar para um momento às vezes a criança não quer. Uma coisa que eu faço que dá muito certo é a régua do tempo. Dois pedacinhos coloridos de cartolina. Professor, gente, não tem como. Esse não Corta assim, 2. Vamos pôr aqui um verde e um preto. Aí o preto, esse aqui é o verde, tá, gente? Faz de conta. Vai em sua memória. E o preto? Você coloca um tempo. Falou? Maria, nós começamos a tarefa. Você tem 1 hora para fazer a tarefa, tá bom? Então tá, 5 minutos. O preto vai indo para a régua do tempo. Você vai organizando a criança, o tempo da criança. Então, quando chega aqui no meio, né? E a gente coloca assim, porque tem criança que vai lá e tira, já viu, gente? Como diz, manda essa régua embora. Aí você fala assim, ó. É aquela que deve ficar assim, ó. Dá não, tia, aumenta. Aí a gente vai, aí eu faço assim, ó. Até onde você já fez? Aí é a hora de parar, para analisar. Fiz até aqui, tá. Tem muito tempo? Não tem. Então acelera a mãozinha. Thais, mas não terminou. O que acontece? Tudo bem. Tá aqui? Ok. Depois a tarefa é brincar? Nós vamos ter que pegar um tempinho da brincadeira agora. Ver um desenho? Não terminou, nós vamos precisar ter que pegar um tempinho do desenho. Então agora você levanta, toma uma água, volta, porque o cérebro também precisa, né? Não ficar ali tanto tempo sentado. Toma uma água, deixa tudo ali mais acessível e volta. Vai chorar, vai espernear, não estende, porque se estender é pior. Aí ele teve a atenção do adulto.
Termina, você consegue. Aí vem o lema, é difícil, mas não desiste. Aí eu sei que você está cansado, mas é difícil. Ó, nosso combinado, não muda de assunto não, tem que fazer. E vai virando hábito. A regra do tempo tem hora que eles nem pedem mais, outras vezes. Ah, não, coloca a regra do tempo que agora eu consigo. Então coloca a regra do tempo. E a criança mesmo vai lá e coloca. Aí ela fica, olha lá pro relógio da parede e coloca. Olha pro relógio e coloca. Quantas habilidades você trabalha em uma coisa só, uma única coisa? Não é quantidade, né? É a qualidade. A qualidade da atividade, a qualidade do tempo. Né? Tem falado isso muito para as escolas. Não é quantidade, é a qualidade. Menos é mais? Sim, desde que o menos seja pequeno, não seja de qualquer jeito, né? Não seja de qualquer forma. Tem que terminar, né? Agora todo mundo pode falar assim. Mas já. Vamos, Ju. A gente tem uma pergunta aqui da mesa que é clichê. Já virou, todo mundo já sabe, igual as nossas canecas, inclusive você vai receber linda lá no teu espaço, depois você vai falar nome, a gente vai deixar sempre lá na apresentação do vídeo, do contato, @, tudo bonitinho, o pessoal também te encontrar, que eu tenho certeza que vai chover de novos alunos. Ainda bem que você está em fase de ampliação. Então, você gente, já prepare a matrícula para 2025, já vai. Mas é a pergunta que a gente sempre faz, né? Para todos os profissionais que a gente entende que de alguma forma contribuem e contribuíram ou ainda contribuem para o processo mesmo de desenvolvimento das pessoas com necessidades, né, específicas. Hoje, depois dos seus 28 anos aí de pedagogia, de tudo que você já passou dentro de escola, agora tendo seu próprio espaço, trazendo essa inovação, né, para as crianças e para as famílias, o que te faz ressignificar todos os dias? A aprendizagem dos meus alunos. Não tem... Doeu meu coração. Vou aprender. Eu emociono, gente. Sério. Nossa, hoje eu não vou chorar, Um ar que a criança aprende. Sim. Sabe, eu deito assim, ó. Gratidão a Deus por me dar várias oportunidades. Cada dia é uma oportunidade. É uma profissão que nem um dia é igual ao outro. Eu tenho a Maria lá tantas vezes na semana. Cada dia com a Maria é diferente. Ela me dá respostas diferentes. Às vezes porque quis ou não quis. Entende? Então, assim, essa conexão com o aluno. E quando eu falei lá no início, eu não me vejo fazendo outra coisa. A pandemia, eu falei, gente, agora, né? Só falta Deus. Eu adoeceria. Eu não me vejo. O que me ressignifica é ver todos os alunos, e atípicos e não atípicos, aprenderem com sentido, sabe? De falar, ai, Prudais, isso aqui é tão difícil, eu acho chato. Mas eu consegui fazer. Nem que seja isso. O mínimo. Isso me ressignifica. Tem dias que eu sento lá no final da noite, eu e minha mãe, nossa, coitada, acho que eu ouvi dela, e eu começo a contar de uma criança, de outra, disse daquele, porque conseguimos, nossa, mãe, a fulana pegou e fez assim, levantou a mão e eu levantei. Então, assim, não tem outra coisa, Ju, assim, isso ressignifica, todo santo dia. Todo santo dia. Tá vendo que é dom? Eu falo muito sobre isso. Não basta só querer escolher uma profissão por escolher, né? Eu acho que a gente precisa, realmente a gente não teve. Eu amei, eu penso, né, na minha profissão, eu amei muitos anos, todos os anos que eu trabalhei como cerimonialista e estou finalizando esse processo. Mas engraçado, desde quando eu comecei a estudar, voltar para a sala e voltar para a psicopedagogia, lá atrás, que eu era essa menina que brincava de escolinha com ninguém, porque eu era sozinha, tinha um irmão muito mais velho, então não tinha amiguinhos, e brincava um pouco, mas eu era a professorinha. Eu fiquei pensando esses dias, por que eu não fiz pedagogia lá atrás? Será que não era para eu ter feito pedagogia lá atrás? Porque hoje eu estou fazendo psicopedagogia. Mas é tudo no tempo certo. Sabe? Agora, tudo mais com a educação especial. Aí já mais outra coisa. E tudo dentro da inclusão. Olha que loucura isso.
é como se eu tivesse rodado a minha vida inteira, meus 46 anos, e Deus virado para mim e falado assim, ok, te permiti passar por tantas essas outras Agora coisas chegou a hora. que te agregaram também, porque Sim. eu acho que a pessoa comunicativa que eu consegui ser hoje é porque o cerimonial, a parte, né, me entregou muito isso, mas eu voltei aonde ele queria que eu estivesse. Olha que loucura. Não dentro da sala de aula, mas assim, mas talvez levando o conhecimento e falando para as pessoas da minha experiência também como mãe atípica, mas de outras situações de entendimento que eu tinha que ter tido e olha onde eu parei. Mas é porque tudo é preparado. Tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. Esse ano eu recebi 4 ligações de ex-alunos. Pro Thaís, você acredita? Passei em tal curso. Eu vou casar. Pro Thaís, minha mãe disse que eu era, nossa, terrível. Mas estou em tal período, tal curso, estou formando. Isso não tem preço. Não tem preço. Então, ver isso, não tem preço. Um aluno virar para mim e falar assim, pro Thaís, você é bravo, mas é engraçado ao mesmo tempo, eu gosto de vir aqui. Como que não significa, equilibra tudo. Primeiro, só o dia a dia. Mas é isso mesmo. Eu vejo que, como eu falei para você, eu conheci você bem antes de conhecê-lo, mas porque você marcou a vida da Maria. Então, assim, se a Maria, que ela tem a trissomia, ela é uma pessoa assim que ela sente a verdade nas pessoas, né? Ela se apega às pessoas pelo que elas são. Imagine a maioria das outras crianças que, como você mesmo falou, teve dificuldade em coisas que chegaram lá e não queriam e hoje podem ser ressignificadas e estar atuando naquilo que elas não gostavam. Quem foi ocupado? Pro Thaís. Eu falo, eu fiquei namorando o Instagram dela. Gente, as conexões são incríveis, né? A gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu encontrei seu Instagram por causa da BBI. Foi mesmo, e te você contar, falou. Maria passou pelo Corai. É mesmo. Então, Maria e Bibi eram amigas pequenininhas, porque elas têm quase a mesma idade. Sim. Bibi vai fazer 12, Já 12, né? Com 11, Maria vai fazer 11 por aí. E aí, ou seja, eu passei a seguir a rede social da Bibi, da mãe, porque a gente era, né, a Grazi cuidava odontologicamente da Maria, que era paciente, né, que era ali do Corai e tudo mais. Então, eu sempre vendo a Bibi, múltiplos e plural. Gente, já falei, o nome é esse, mas a gente vai falar bonitinho. Múltiplos e plural. E aí, gente, o que essa menina está estudando? Na minha cabeça era uma escola. E aí, passo o dedo rápido e eu sempre voltava. Gente, o que é isso? Aí, comecei a seguir. Aí, te mandei uma mensagem. Fiquei, passei, e aí foi um processo, aquele negócio todo. E aí, quando pensou que não, eu virei para o Rosal e falei assim, tem alguma coisa diferente nessa mulher. Eu mostrei para ele. Olha, pra você ver como que é as coisas. Não é só porque a Bibi estava lendo bonitinho, ou porque ele tinha outra... Mas o que me chamou muita atenção é que tinha muita criança de trissomia. Eu falei, poxa, se ela está conseguindo fazer um trabalho bacana com as crianças que têm essa deficiência intelectual, que esses meninos estão lendo, eles estão aprendendo de uma forma organizada, tem alguma coisa diferente nesse lugar. E eu fiquei te namorando uns 4 meses. 4 meses. E aí onde a gente cai, né, nessa história. E até que eu tomei coragem, porque é um gasto, é um investimento, não posso falar gasto, mas pra gente que já vem de um monte de situações, tudo pesa, é uma coisa a mais. A gente espera da escola alfabetizar o seu filho, e aí você entende que não vai ser, que às vezes não vai conseguir, você precisa buscar outros caminhos, né? E pronto, cheguei nela e tudo começou, e aí nas primeiras semanas eu fui vendo algumas transformações, algumas mudanças, e eu falei, gente, é muito doido tudo isso, né, como acontece. Aí veio a questão da cirurgia, que a gente nem... Nossa, gente, que loucura foi aquilo todo. E eu falo do processo da conexão mesmo, o porquê Deus me pôs lá. Gente, até da cirurgia. Que ninguém sabe, mas eu vou contar isso depois pra vocês, porque depois eu quero falar sobre isso. Mas é muito engraçado, não. É muito surreal a maneira com que Deus age em processos lá atrás. Porque em algum tempo da minha vida lá atrás, a gente, quando recebe uma criança com diagnóstico, e você fala assim, poxa, eu queria ter condição financeira para poder ter a terapia lá na sua casa, não ficar dependendo do SUS, não ficar dependendo, porque é tudo do governo, é o tempo que ele tem, que ele te entrega. Mas se eu não tivesse entrado no Corai, eu
Eu não tinha conhecido a Bibi, nem a Grazi, que não tinha seguido a rede social, que não tinha chegado na Thaís. Olha as teias. Isso. Né? A teia. Que cheguei ali e logo em seguida a Thaís foi caminho e uma porta aberta para sair, né, a cirurgia de uma maneira muito rápida e muito leve de como foi, porque isso eu falo, é conexão. É conexão. E é valorizar essas preparações, Sim, todos esses caminhos, todos esses lugares em que a gente é colocado em cada mas momento. a gente lá atrás não entende o significado. Quantas e quantas vezes, gente, eu me culpei e eu me chicoteei, porque lá no meu primeiro aluno atípico, nossa, mas eu errei demais. Quantas e quantas vezes. Mas se não tivesse Sabe? errado lá, talvez não tinha Não teria, chegado no resultado aqui. Porque aqui agora você sabe o que fazer. E aí, a gente tendo, né, essa sua resposta tão bonita, tão emocionante da nossa pergunta clichê, eu convido todo mundo mesmo para ressignificar as suas paixões, né? Para que a gente não abra mão delas, para que a gente perceba que sempre é tempo de ressignificar, de encontrar aquilo que você faz, aquilo que te move, né? Exato. Eu sempre falo isso na minha vida, né? A gente não nasceu para ser mediano, a gente não nasceu para se contentar com mais ou menos. A gente está aqui para viver um muito de tudo. E aí o muito não é de falar daquele excesso, mas daquilo que move a gente, daquilo que a gente sente, aquele quentinho no coração, aquele brilho no olho, né? Aquela emoção de falar. Então a gente tem que buscar isso, buscar esse vibrar no nosso coração sempre, ensinar isso para as nossas crianças, independente se elas são típicas ou atípicas, elas têm que aprender a ter essa paixão também vibrante no coração. Né? E professores, acredite, pelo menos assim, mínimo, valorize a sua profissão, sabe? Você tem uma profissão linda, repleta de desafios, que tem dia que dá vontade de sair correndo. Tem, né? Mas todas têm. mas seu aluno é capaz. Por maior dificuldade que ele possa ter, ele é capaz de algo. De algo ele é. De aprender alguma coisa. Coloca isso aí no caderno. Não, vai ficar gravadinho, né? Fortes. Peça ajuda, vá para outro colega, vá para coordenação, direção. Várias vezes eu tive medo de procurar ajuda, de falar diretora, coordenadora, sabe, com medo de ser julgada. Não tenha, é natural, mas não tenha. Receio. Seja ousado, né? Thaís, obrigada. Eu nem sei como A nossa conversa foi tão rica, que a gente perdeu a noção da hora. Deve que a gente vai ter que dividir em 3 episódios. Não tem problema. A gente divide, parte 1, parte 2, parte 3. Sabe por quê? Porque eu acho que vai dar até muito ibope. Amei. A gente está muito feliz, viu? Muito feliz. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua entrega. Aqui, daqui um tempo será a Maria e Theo aqui. A gente já está programando até agora do Dia das Crianças. A gente vai fazer o Dia das Crianças. Mas a gente vai fazer, porque Dia das Crianças é todo dia. Das nossas, então, é o dia de criança. O dia todo, todos os dias. Obrigada. Eu que agradeço, muito, muito mesmo. Bom, gente, obrigada por estarem com a gente até agora. Assunto rendeu, sempre rende. Mas a gente encontra vocês no próximo episódio com outros assuntos tão interessantes quanto o da Thaís. E olha que vai ter que concorrer bem agora. Assistir todos. A Thaís é a nossa fonte técnica. Ela sabe o número do nosso episódio. A gente não apresentou no episódio anterior. Quem deu a saudação. Ela é de Catarina. Olha que trabalho lindo, gente. Obrigada. Continue. Beijo. Beijo, gente. Até mais. Até mais.